Olá pessoal, olá aluno, eu sou o professor Juliano Colombo. Vamos agora revisar algumas dicas fundamentais aí para a área de direito financeiro, justamente nesta preparação para a prova de juiz federal. Bem, na profundidade e amplitude da tua prova, você consegue perceber que o direito financeiro está bastante ligado à figura do direito tributário. Então nós temos uma relação muito direta na estrutura do direito financeiro e direito tributário, inclusive uma vinculação própria no edital. Entretanto, são áreas diferenciadas, que eu vou ressaltar agora, basicamente, alguns pontos específicos que você deve tomar cuidado na hora de enfrentar as questões. Primeiro tópico relevante está ligado à natureza jurídica do orçamento público. Sabemos aí que o orçamento é uma das principais matérias no âmbito da tua prova, né? Na parte de direito financeiro. O orçamento público, nós podemos entender, primeiramente, ele tem natureza jurídica de lei, isso é uma informação bem importante, porque o orçamento público não é basicamente um ato administrativo. O orçamento público é lei. Mas é verdadeiro que parte da doutrina afirma assim, ó, formalmente, né, então, formalmente uma lei. Formalmente, lei. E materialmente, ato administrativo. Certo? Então, formalmente, lei. Materialmente, um ato administrativo. Assim entende a doutrina. Então, toma cuidado porque eu não posso marcar que o orçamento é um ato administrativo. O orçamento é uma lei. Materialmente, ato administrativo. Ponto importante. Outro ponto importante que você deve configurar está vinculado ao conceito das leis orçamentárias. PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual. É importantíssimo você entender o conceito constitucional da Lei do Plano Plurianual, da figura da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Dentro desse conceito, nós sabemos que a PPA ela tem vigência para 4 anos. E uma das grandes relações vinculadas à ideia da PPA é a chamada herança orçamentária. Significa afirmar que naqueles mega objetivos estabelecidos, portanto, na Lei do Plano Plurianual, que é a primeira lei orçamentária, quando nós estabelecemos o programa de governo para 4 anos, na verdade, o chefe do Poder Executivo, no primeiro ano do seu mandato, ele recebe o 4º ano da vigência da PPA do governante anterior. Então, primeiro ano do mandato é o 4º ano de vigência da PPA do governo anterior. No meu segundo ano de mandato vai ser o primeiro ano da vigência da minha PPA. E assim sucessivamente. Quer dizer, no meu 4º ano de mandato vai ser o 3º ano. Quando eu sair, o próximo dirigente eleito, chefe do Poder Executivo, vai pegar a PPA que eu fiz. Ou a PPA feita, elaborada no meu governo, melhor dizendo, e estabelecendo, portanto, o 4º ano da vigência no primeiro ano de mandato do próximo dirigente eleito. Isso está vinculado à ideia da herança orçamentária, um ponto importante aí, porque esta é uma peculiaridade da Lei do Plano Plurianual. Estabelece, portanto, um programa de governo para 4 anos. A LDO afirmamos que ela é uma lei orientativa, porque ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A LDO tem esta peculiaridade ao fixar as denominadas diretrizes orçamentárias. Essa é a base da LDO. E ela tem orientação, portanto, para um exercício financeiro subsequente. Quer dizer, ela vai orientar o exercício financeiro subsequente. Esta é a base, portanto, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, por fim, nós temos a Lei Orçamentária Anual. Te liga essencialmente aqui no seguinte critério. A Lei Orçamentária Anual ela vai conter previsão de receita. E aí, nós temos uma previsão da receita e fixação de despesa. Quer dizer, a despesa pública será fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Lei Orçamentária Anual, e será prevista
pela Lei Orçamentária Anual. Toma cuidado para não alterar esses dois conceitos, que a prova da AGU, por exemplo, fez isso. Fixar receita e prever despesa. Falso. Há uma previsão de receita e fixação de despesa. A lei orçamentária, além de prever receita e fixar despesa, ela pode autorizar a abertura de crédito suplementar. Para abrir crédito suplementar é necessário, portanto, autorização de lei, abertura de crédito suplementar. Isso é um dos fundamentos que podem estar contemplados na Lei Orçamentária Anual, ou operações de crédito. Operação de crédito. O que seria uma operação de crédito? Uma operação de crédito, basicamente, é aquela, por exemplo, aqui nesse ambiente, que antecipa a receita orçamentária. Então, colocamos antecipação ARO, a antecipação de receita orçamentária. Na verdade, aqui é uma autorização para empréstimo, para endividamento público, mediante a autorização para operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Esse contexto importante que estará contemplado na ideia da Lei Orçamentária Anual. E, casando com essa estrutura, esta Lei Orçamentária Anual, ela é orientada por um princípio, denominado princípio orçamentário da exclusividade, que está posto no artigo 165, parágrafo 8º. Então, toma cuidado com isso, porque este é o princípio mais importante, classicamente o mais importante na estrutura da parte principiológica. Artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Esse artigo vai dizer que é vedada na Lei Orçamentária Anual matéria que não esteja vinculada à previsão de receita ou fixação de despesa. Apenas admitida a autorização para abertura de crédito suplementar ou para operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Significa afirmar que eu não posso ter uma matéria na Lei Orçamentária Anual que está diferenciada ou que está fora do repertório de previsão de receita e de fixação de despesa e autorizar a abertura de crédito suplementar ou operação de crédito. O nome disso, inclusive, Rui Barbosa afirmava, né, a vedação do orçamento rabilongo, quer dizer, da cauda orçamentária. Portanto, na lei orçamentária, exclusivamente previsão de receita e fixação de despesa, permitindo a autorização para abertura de crédito suplementar, que vai suplementar dotações que já existem, quer dizer, a dotação já existe, aí eu tive um excesso de arrecadação, eu vou suplementar aquela dotação já existente e autorizar uma operação de crédito, que na verdade esses dois critérios são mecanismos de equalização de receita. É importante aqui vincular também uma ideia que tem sido muito comum nas provas, que era um princípio existente, mas que hoje está retirado do sistema. Não há necessidade da Lei Orçamentária Anual autorizar cobrança de tributos. Quer dizer, por um sistema anterior, a Lei Orçamentária Anual autorizava a cobrança de tributos que já existiam. No sistema atual, ela não necessita autorizar. Eu tenho visto bastante isso em questões que relacionam financeiro com tributário. Então, lembra que autorizar cobrança de tributo, que era entendido aí como uma anualidade no âmbito orçamentário tributário, está retirado. Quer dizer, a lei orçamentária anual ela não autoriza a cobrança de tributos que já existem. Hoje os tributos já existentes eles são cobrados por suas próprias leis. Fecha aqui então no quadro para a gente entender as principais peculiaridades destas leis orçamentárias e do propriamente aí do orçamento público, dentro dessa estrutura de consideração das leis orçamentárias. No âmbito da lei orçamentária, nós temos ainda uma divisão que está vinculada à ideia da Lei 4320, também é alvo de bastante enfoque aí nas questões. A diferenciação entre despesa pública, despesa de capital e despesa corrente. Quer dizer, pela Lei 4320 de 64, a despesa pública
ela poderá ser classificada em duas vertentes, em duas modalidades. Teremos as despesas correntes e as despesas de capital. Despesa corrente e despesa de capital. É uma classificação própria pela Lei 43.20 de 64. As despesas correntes, o próprio nome vai dizer, são aquelas que têm um caráter continuado. Há uma continuidade, são aquelas despesas, por exemplo, de manutenção, que na verdade não há contrapartida patrimonial. Então não há contrapartida patrimonial. Certo? Não há contrapartida patrimonial. Como assim? O governo, ao pagar, ao ter aquele dispêndio do valor, ele não tem como contrapartida um patrimônio. Ele tem como contrapartida, por exemplo, o custeio da máquina pública. Ele tem como contrapartida, por exemplo, o trabalho desenvolvido pelo servidor, mas não há diretamente uma contrapartida patrimonial. Há um olhar muito forte na Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas correntes, que são as piores, porque ela contempla uma despesa de pessoal. Um dos grandes exemplos das despesas correntes seria o pagamento aí de servidor público, né? Então, o servidor público, ele está contemplado aí o seu pagamento como uma despesa corrente, uma despesa assim chamada de pessoal, que inclusive sofre limitação numa interpretação da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade, né? Da receita corrente líquida pode gastar até 50% a União e os estados e municípios até 60% em despesas com pessoal. Esse é o critério, então, colocado na categoria, né, das despesas denominadas aí despesas de pessoal, certo? Bom, despesas de capital. As despesas de capital, capital significa capita, cabeça. Quer dizer, é aquela despesa que haverá uma contrapartida. Então aqui nós colocamos a contrapartida. Essa contrapartida, por exemplo, em critério patrimonial. Por exemplo, a compra de um imóvel, né? Compra de um imóvel, né? Não a venda, a compra de um imóvel. Eu vendi um imóvel, né? Se eu vender um imóvel público, alienar um imóvel público, na verdade eu vou ter uma receita. Aqui nós estamos trabalhando com uma compra, por exemplo, de um imóvel. É uma despesa, mas tem uma contrapartida patrimonial. Nós temos previsto pelo artigo 67 da Constituição Federal a regra de ouro, né? Quer dizer, as operações de crédito, as operações de empréstimo, elas não podem superar o montante previsto para as despesas de capital. Vedando indiretamente, assim, por esta orientação, né, por esse princípio, que, de certa forma, eu não posso retirar empréstimo para pagar despesas correntes, o que, de certa forma, economicamente é fatal, né? Retirar empréstimo para pagar despesas continuadas. Quer dizer, as minhas despesas continuadas eu tenho que fazer frente perante as minhas receitas, né? Senão eu tenho que limitar essas despesas continuadas. Então, grande exemplo de despesa corrente, pagamento de servidor público. Grande exemplo de despesas de capital, por exemplo, aquisição de um imóvel. Certo? Isso é uma despesa de capital. Esses os critérios porque há diretamente aí uma contrapartida. É evidente que o olhar do direito financeiro ele é muito mais forte, muito mais evidente, muito mais voraz para as despesas correntes, porque essas sim sacrificam aí os cofres públicos. Outro elemento importante dentro de receita, agora trabalhando, é responder a pergunta do tributo. O tributo é sempre uma pergunta importante dentro dessa configuração de que tipo de receita nós estamos trabalhando. Olha só, a receita de tributo, certo? Tributo, se eu analisar o tributo pela classificação da Lei 43.20, ele é uma receita corrente. Certo? Tributo pela classificação da Lei 43.20 é uma receita corrente. Por que receita corrente? Aqui você consegue verificar também sem precisar decorar. É uma receita corrente porque o próprio nome dela, corrente, significa continuado. Então ela é uma receita que tem
uma característica continuada. É uma receita que traz consigo a característica de continuidade, essa é a ideia. E o tributo eu vou receber continuamente, por exemplo, ICMS, por exemplo, imposto de renda, PIS, COFINS, toda categoria tributária haveria uma receita corrente. Só que aqui tem um ponto importante. A doutrina também adotou uma classificação de receita. E aí a classificação doutrinária é que tributo é receita derivada. Então nós teríamos como explicação disso a seguinte categoria. O tributo é receita corrente em virtude do caráter continuado que tem, certo? E é receita derivada porque é derivada da soberania do Estado. Deriva, portanto, de uma imposição da soberania do Estado. E nesse aspecto, o tributo, ele é receita corrente e é receita derivada. Derivado, portanto, dessa estrutura de soberania do Estado. Tributo é receita corrente, é receita, portanto, aí derivada. Esse é o critério. Para terminar, vale a pena nós comentarmos também um princípio que está lá no artigo 67, que é o princípio da não vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Nós temos algumas exceções, mas é importante entender a regra colocada. Olha só. Princípio assim chamado, né, da não vinculação da receita de impostos. Isso significa dizer que não há a possibilidade de vincular como regra o imposto a órgão, fundo ou despesa. Órgão, fundo ou despesa. Então há uma proibição da vinculação prévia de impostos a órgão, fundo ou despesa. Primeiro critério que você tem que colocar aqui é o seguinte: vinculação da receita de impostos. Se for questionado, é proibida a vinculação da receita de tributos a órgão, fundo ou despesa, já está errado. E aí isso é uma das pautas mais cobradas em provas que trabalham com direito financeiro. O princípio não é princípio da não vinculação de tributos, é princípio da não vinculação de impostos a órgão, fundo ou despesa. Essa é a base, portanto, do princípio da não vinculação. Não vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Porque uma taxa pode ser vinculada. Essa é a ideia. Então, a taxa ela pode sofrer vinculação, mas o imposto não pode, como regra. Por que como regra? Porque nós temos, além de várias exceções, duas que são fundamentais no âmbito financeiro. Eu posso dar o imposto como garantia de uma operação de crédito, certo? Então, por exemplo, eu poderia dar o imposto como garantia de uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Então, o imposto poderá servir de garantia para antecipação para operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Por exemplo, nessa ARO aqui, ó, ARO, antecipação de receita orçamentária. Ou então, pode servir de garantia ou contra-garantia quando você tem débitos, um Estado, por exemplo, tem débitos com a União Federal. Então veja, na verdade, é pegar o imposto e dar parcela dele de garantia para pagamento de débitos com a União Federal. Então garantia ou contra-garantia de débitos com a União Federal. Já caíram algumas questões, por exemplo, eu posso pegar parcela do IPVA e dar como garantia para pagamento de débitos com a União Federal? Poderia. Não haveria problema disso, porque aí eu estou dentro de uma exceção do princípio da não vinculação da receita de imposto. Eu estou vinculando o pagamento de uma despesa, de um débito com a União Federal, mediante a futura arrecadação de impostos, quer dizer, dando como garantia. Posso efetivar isso, porque no direito financeiro nós temos essas duas exceções fundamentais. Então, não é possível vincular a receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, entretanto, para, por exemplo, retirar empréstimo é possível. Por exemplo, para pagar débitos com a União seria possível. Esses empréstimos, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Essa vinculação importante aqui no âmbito do direito
financeiro, justamente trabalhando com esse princípio da não vinculação. Um dos mais relevantes, na verdade, entre os princípios, você tem dois extremamente relevantes: princípio da exclusividade e princípio da não vinculação da receita de imposto a órgão, fundo ou despesa. Com essas duas exceções que nós acabamos de comentar, ok? Fica então todas essas dicas como aprofundamento e preparação para a tua prova. Desejo a vocês uma boa prova. Até a próxima, fiquem com a gente.